O que é medir? Há mais de 2000 anos, quando a humanidade começou a se estabelecer em pequenas comunidades e desenvolver a sua agricultura, o ser humano percebeu que a sua capacidade produtiva era muitas vezes bem maior do que a sua possibilidade de consumo. Isso possibilitava a um agricultor que produzisse muito feijão, por exemplo, trocar sua mercadoria excedente, no caso, o feijão, pela mercadoria excedente de um fazendeiro vizinho, que produzisse muita carne, por exemplo. Mas a partir disso, surgiu uma dúvida: quantos feijões valeria um boi? É dessa necessidade de comparar coisas que surge a medição, ou ato de medir, que nos acompanha até os dias atuais, ganhando cada vez mais importância na nossa vida cotidiana. Mas afinal, o que é medir? Resumidamente, medir é comparar coisas existentes com uma referência criada por nós, padronizada, geralmente atribuindo-se números a essa medida. Você já se perguntou o que significam os termos metro, quilômetro, segundo, hora, quilograma, tonelada e outros que geralmente ouvimos no dia a dia? Como são definidas essas medidas? É isso que vamos descobrir agora. Medir distâncias foi talvez uma das primeiras necessidades humanas, inclusive para a própria agricultura, para delimitar terrenos, produzir ferramentas de tamanhos adequados, entre outras coisas. No passado, as referências para medir distâncias eram baseadas no corpo humano. Tinha-se o pé, a jarda, a polegada, o palmo e o passo. Algumas são utilizadas até hoje, como é o caso do pé na aviação e da polegada para a medida do tamanho das TVs. Até os cientistas, alguns séculos atrás, definirem uma medida padrão para distâncias, o metro. Ele foi definido inicialmente como sendo a medida da cintura do planeta Terra, dividida por 40 milhões. Porém, hoje já temos outra definição para o metro, que é definido a partir da velocidade da luz. O tempo é um daqueles conceitos que à primeira vista parece simples de descrever, mas na verdade não é tão simples assim. Para compreender melhor o conceito de tempo, é importante entender como essa palavra passou a ser entendida. Na natureza, há algumas coisas que sempre se repetem. Por exemplo, o sol nasce e se põe. No outro dia, nasce novamente e torna a se pôr. Essa repetição dos dias e das noites pode ser usada como medida de tempo. É o tempo de um dia, da mesma forma que após um ano, as estrelas aparecem exatamente na mesma posição no céu. Essa é mais uma repetição de um fenômeno na natureza. Pode-se dizer, portanto, que o tempo é a medida da duração entre dois eventos, ou seja, a duração entre dois pôr do sol consecutivos, a duração entre o padrão nas estrelas. A partir da definição do que é tempo, foi possível definir o que era uma hora, que é a duração de um dia dividida em 24 partes iguais. O minuto foi definido como sendo uma parte em 60 de cada hora, e o segundo foi definido como sendo uma parte em 60 de cada minuto. Ou seja, cada minuto tem 60 segundos, cada hora tem 60 minutos e cada dia tem 24 horas. A partir dessas definições, foi possível criar relógios de diversos tipos, capazes de medir os segundos, os minutos, as horas e até outras medidas de tempo.
Quando colocamos o pãozinho da padaria em uma balança e o equipamento mostra um número, por exemplo, 350 gramas, a balança está indicando a massa do pãozinho colocado sobre ela. Mas o que seria a massa? Bem, a massa é uma medida da quantidade de matéria existente em um determinado objeto. Por exemplo, comprar 350 gramas de pão significa dizer que há 350 gramas de matéria na forma de pão que você irá levar para casa. A unidade mais comum para representar massa é o quilograma, abreviado como kg. Mas existem também o grama, abreviado como g, o miligrama, abreviado como mg, e a tonelada, abreviada geralmente como tom. Cada tonelada são 1000 kg de massa.